Você comentou que ele esteve no Santuário Nacional de Aparecida, Nonato. Foi no dia 24 de julho de 2013, esse acontecimento, onde ele permaneceu por poucas horas. Foi, enfim, há 10 anos, mais de 10 anos, numa quarta-feira, no mesmo dia, 24 de julho. Foi na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, acostumada a receber fiéis, como a gente sempre sabe, todos os anos. E aí, naquele dia, recebia uma visita ilustre, o Papa Francisco. E a gente já tem imagens ao vivo também para você que nos acompanha com imagens aqui no Jornal da Manhã, de uma multidão, né, ali na Praça de São Pedro, em Roma, já nesse entorno. Praça de São Pedro, que virou um símbolo também durante o período em que tivemos a pandemia, quando o Papa sozinho nessa praça que está sempre tão repleta de pessoas e sempre com muitos fiéis, muitas homenagens a esse Papa da vez, no caso o Papa Francisco, e naquele período ele sozinho nessa Praça de São Pedro, que hoje começa a ser cada vez mais tomada, né, pelas pessoas que vão aí tentar prestar solidariedade à Igreja Católica e também a saudação à morte do Papa Francisco. Ele que enfrentou muitos problemas recentemente, como nós citamos, desde fevereiro, né, estava um entra e sai de uma situação mais grave no hospital e infelizmente acabou falecendo agora. Eu acredito que a imagem da pandemia, onde Papa Francisco reza uma missa solene na Praça de São Pedro vazia, inclusive, Nonato. Isso. E a quem nos acompanha, eu acho que é uma das imagens mais profundas que nós temos de Papa Francisco, simbolizando ali a solidão de muitos, a dor global causada pela doença, pela Covid-19. A celebração foi transmitida ao vivo para milhares de pessoas ao redor do mundo. Foi um gesto de muita proximidade com quem estava sofrendo, oferecendo ali uma sensação de união, de fé, mesmo à distância. Eu acho que foi um dos momentos mais emocionantes. Foi na Páscoa de 2020. E certamente, né, Paula, a gente vai ter essa Praça de São Pedro muito lotada daqui a algumas horas, daqui a alguns instantes, porque as pessoas vão chegando à medida em que essa informação vai sendo divulgada. E Roma, claro, a cidade é bastante turística, o Vaticano, a Praça de São Pedro, são pontos que as pessoas vão visitar, a Capela Sistina e por aí vai. Tem até aquele ditado, né? Se foi a Roma e não viu o Papa, não teve graça de você ter ido a Roma. E aí as pessoas, claro, estarão agora fazendo essa homenagem ao Papa Francisco. A gente já começa a perceber aí uma série de movimentações. A gente falava do papel do Camerlengo, que é quem comunica a morte do Papa para a Igreja e posteriormente para o mundo, né? Tem um ritual que é a retirada do chamado Anel do Pescador, da mão do Papa. E aí ele faz essa retirada, simbolizando ali a morte do pontífice. Ele então é colocado num caixão de madeira, levado para a Basílica de São Pedro, onde deverá ser velado. E antes, lembrando, havia uma passagem pelo Palácio Apostólico, mas essa etapa acabou sendo eliminada a partir de novas regras da Igreja. Aí o corpo será exposto diretamente no caixão, não mais num alto esquife, que é uma espécie de estrado elevado, e o Papa pediu que isso fosse feito da maneira mais simples, que o caixão fosse o mais simples possível, honrando aí essa questão dele ter adotado o nome de Francisco. Agora são 6 horas e 23 minutos. Repita. 6h23. E assim como você disse que o Papa determinou que o próprio caixão fosse mais simples, antigamente o Papa, Nonato, e você que nos acompanha, era colocado em 3 caixões feitos de cipestre, chumbo, carvalho. Agora, a urna terá apenas uma estrutura de madeira revestida por zinco. As missas vão ser celebradas por 9 dias consecutivos, seguindo a tradição, que é um período de luto e oração pela alma do Papa. Pois é, e justamente nesse ano de 2025, Roma se prepara para o chamado Jubileu 2025, que é um evento bastante importante para a Igreja Católica, né? E infelizmente tem agora a morte do Papa Francisco, mas Roma se prepara exatamente para receber muitos católicos, muitos peregrinos nesse ano de 2025, exatamente por conta desse jubileu que será celebrado no Vaticano. É uma tradição milenar da Igreja Católica, ocorre a cada 25 anos, então o último foi no ano de 2000. São mais de 600 projetos que Roma está efetivando e com 4 bilhões e 800 milhões de euros investidos. Então, o Papa Francisco marcou, inclusive em dezembro, o início desse ano santo, que é um período caracterizado aí pelo perdão dos pecados, reconciliação e renovação espiritual e por aí vai. Então, o Papa acaba morrendo num ano importantíssimo para a Igreja Católica,
que é esse ano do jubileu, quando são esperados pelo menos 30 milhões de visitantes ao longo de todo o ano em Roma. Fontana di Trevi ali, aquele monumento emblemático que a gente tem em Roma, onde as pessoas visitam, tiram fotos, etc., teve mais de 3 meses sendo reformada e acabou depois sendo reaberta, mas também a reforma exatamente para que possa receber os turistas nesse jubileu, que é um evento importante da Igreja Católica e, infelizmente, não terá a presença do Papa Francisco, que falece exatamente no ano do jubileu. A gente segue também acompanhando aqui outras imagens do Papa Francisco, lembrando ainda que fala-se em alguns favoritos, mas é claro que não dá para cravar absolutamente nada. Tem até, Paula, e você que nos acompanha, uma espécie de ditado que diz o seguinte: você entra Papa no conclave e sai cardeal, porque nem sempre o favorito vai levar. Então, os nomes que circulam, Pietro Parolin é um deles, que é o secretário de Estado do Vaticano desde 2013, ou seja, durante todo o papado de Francisco ele esteve presente, é um cardeal italiano de 70 anos, e ele é um dos líderes aí, dentre aqueles que podem substituir o Papa Francisco. Péter Erdo, que é um cardeal húngaro de 72 anos, é outro nome que também é muito falado, também é muito citado como possibilidade de substituir o Papa Francisco. Matteo Zuppi, que é um outro cardeal que está em ascensão também dentro da Igreja Católica, arcebispo de Bolonha, tem 69 anos, é outro nome. E além disso, tem também o nome do Raymond Lew Burke, que é um cardeal americano de 76 anos, e aí seria um nome completamente oposto àquilo que representou o Papa Francisco, porque ele é extremamente conservador, mais tradicionalista, é contra a participação de divorciados ou casados em segundas núpcias e por aí vai. Então, se o Raymond Lew Burke for efetivamente considerado Papa, seria absolutamente uma espécie de ruptura com o legado do Papa Francisco. Agora são 6h27. Repita. 6h27. O presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também comentou o falecimento do Papa. A presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, chamou Francisco de um grande líder espiritual. O vice-presidente dos Estados Unidos também prestou suas homenagens. Vance esteve com o pontífice em seu último dia de vida, antes das celebrações da Páscoa. O J.D. Vance, né, que esteve... Aliás, o Papa, né, ele foi um ferrenho crítico também dos conflitos, tanto da guerra da Ucrânia quanto da ação de Israel na faixa de Gaza, obviamente condenando também os ataques terroristas que iniciaram essa ação israelense lá em 2023 por parte do Hamas, mas ele sempre foi um Papa muito crítico a essas ações e também a líderes que, porventura, pudessem trazer aí algum tipo de ação que provocasse um cenário de conflito em todo o mundo. E aí a gente viu, para quem estava acompanhando a gente com imagens, um trechinho da mensagem do J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, também enviando mensagem. São vários os líderes que certamente vão se prontificar a mandar mensagens pela morte do Papa. E como a gente dizia anteriormente, está aí de novo na tela para quem está com imagens, a mensagem do J.D. Vance falando a respeito da morte do Papa, dizendo que o coração dele também fica com os milhões de cristãos por todo o mundo que amavam o Papa também. Estou feliz em ter visto o Papa e diz aqui o J.D. Vance torcendo aí, rezando, claro, para que a gente tenha um bom passamento, né, do Papa Francisco. Ele diz: acabei de saber do falecimento do Papa e meu coração está com os milhões de cristãos pelo mundo, foi o que disse o vice-presidente J.D. Vance. Ele lembra, inclusive, Nonato, da participação, da presença do Papa na Covid-19. Ele faz uma menção, inclusive, que nunca vai esquecer aquele momento em que o Papa esteve na Praça São Pedro na Covid-19, fazendo aquela missa. Então, fica aí a fala, o pronunciamento do vice-presidente. E a gente falava de quem comanda a igreja, né? A gente falou muito aqui do cardeal Camerlengo, que é um irlandês atualmente, Kevin Farrell, ao lado de outros integrantes dessa cúpula aí da igreja. O fato é que ele vai tocando ali as funções do dia a dia.
para que, claro, a igreja continue funcionando, continue tendo a missa, continue tendo seus pagamentos de contas e por aí vai. Só que nenhum tipo de mudança mais profunda pode ser feita durante esse período de vacância, vamos dizer assim, que não tenha-se um Papa. Então, mudanças mais profundas não poderão ser feitas. Ele mantém ali uma espécie de autoridade administrativa, vai tocando em frente, mas os assuntos mais sensíveis, isso não ocorre. Nem o Colégio de Cardeais pode fazer mudanças profundas na estrutura da Igreja Católica enquanto a gente não tiver a eleição de um novo Papa, né? E aí quase todos os religiosos que ocupam cargos na cúpula do Vaticano acabam deixando suas funções. Secretário de Estado deixa de ser, porque daí o novo Papa é que vai indicar, departamentos de governo, as questões ali da Cúria Romana também são cargos que deixam de existir enquanto a vacância no poder, e apenas o Camerlengo é que vai tocando o dia a dia da igreja até que se tenha um novo Papa. O Camerlengo, ele tem um papel central nesse processo, né, Nonato? Inclusive tem um processo depois da morte do Papa que vai desde a certificação da morte, que ele é responsável pela administração da Santa Sé, é a pessoa encarregada de certificar oficialmente a morte do Papa. É ele que certifica que o Papa realmente morreu. Aí tem um anúncio oficial, depois da confirmação, a morte do Papa é anunciada ao mundo. Isso geralmente ocorre através de um comunicado oficial da Sala de Imprensa da Santa Sé. Logo depois, um rito interessante também, Nonato, é a retirada do anel do Papa. O Camerlengo também tem a responsabilidade de retirar o anel do pescador, o anel de ouro que simboliza o papado do falecido Papa. O anel, então, olha só, ele é destruído, geralmente sendo quebrado com um martelo como símbolo de que aquele pontificado terminou. Depois tem a preparação para o funeral. O Camerlengo, junto com os outros cardeais e oficiais do Vaticano, organiza os preparativos para o funeral do Papa. É um evento grandioso, sua organização envolve todos os detalhes, desde a preparação do corpo até a cerimônia religiosa. E na sequência tem, enfim, conclaves, eleição do novo Papa, assim como você falou, os nomes já sendo cogitados, né? Cogitados. Só citar um pouquinho a questão do conclave, para quem nos acompanha, você está acompanhando aqui o Jornal da Manhã, a gente está numa cobertura especial a respeito da morte do Papa Francisco, comunicada na madrugada de hoje, aos 88 anos, ele que foi o primeiro pontífice latino-americano. E a palavra conclave vem do latim conclaves, significa fechado a chave, que é o ritual que a gente citou agora há pouco, que é feito por esse cardeal Camerlengo, que é o de fechar os aposentos do Papa, fechar o seu escritório, para que só depois seja aberto a partir da eleição de um novo Papa. Como a gente citou, é possível que a gente tenha aí umas 2 semanas para o início do conclave, ou 20 dias no máximo. E durante os dias de eleição, quem acompanhou, por exemplo, a própria eleição do Papa Francisco vai se lembrar quando da renúncia do Bento XVI, Francisco acabou sendo eleito Papa, mas sempre tem aquela fumaça. Aí sai lá, fumaça cinza, ainda não temos um Papa. Aí quando tem a fumaça branca, efetivamente os fiéis sabem que tem a eleição de um novo Papa. Normalmente tem muita gente acompanhando isso de perto lá em Roma e é uma saudação só. Pois bem, durante essas eleições ou esses dias de eleição, os cardeais que são indicados a escolher o novo Papa ficam fechados dentro do Vaticano numa área conhecida como Zona de Conclave. E eles fazem um juramento de segredo absoluto sobre o processo. Então, tem lá as votações, eles vão elegendo até que se tenha um Papa que conquiste todos os votos ou a maioria dos votos. Enquanto isso não se decide, porque pode durar vários dias, eles vão continuar dormindo nessa zona de conclave. Cada um tem o seu quarto lá. Atualmente são 138 cardeais com menos de 80 anos e que estão aptos a participar. Desses, 7 brasileiros também estão dentro. São eles Sérgio da Rocha, primaz do Brasil e arcebispo de Salvador, tem 65 anos. Jaime Spengler, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, 64. Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, tem 75 anos, ele que conversou recentemente também com o jornalismo aqui da Jovem Pan. Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, de 74 anos. Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, 57 anos. João Braz de Avis, que é arcebispo da capital federal também, arcebispo emérito, tem 77 anos. E Leonardo Urich Steiner, arcebispo de Manaus, que tem 74 anos. Então, esses 7 brasileiros estão aptos aí a participar da eleição também
no que diz respeito à eleição do futuro Papa. Então, quando tivermos o conclave, certamente eles estarão também atuando e elegendo o nome que vai suceder o Papa Francisco. Todos eles ficam impedidos, né, de utilizar qualquer meio de comunicação com o exterior, ou seja, não tem telefone, não tem celular, não tem jornal, não tem nada. É como se fosse um júri onde você não pode ter um contato externo. 6h35 agora. Repita. 6